Nação, 6 conselheiros votaram contra o patrocínio da Brax Sports. Aquele patrocínio mesmo que vocês estão vendo, ouvindo direto aí, de 330 milhões de reais por 5 anos de contrato. Por que os caras votaram contra? Afinal de contas, são 66 milhões de reais por ano. 90 milhões a mais do que oferecido à equipe do Corinthians, equipe que detém a segunda maior torcida do Brasil. Por que os caras iriam votar contra esse patrocínio? Também quero falar com vocês sobre a verdade da saída do Pedro. Ontem nós tivemos a famigerada reunião do Conselho de Futebol do Flamengo. O que essa reunião trouxe? Quais as modificações que o Flamengo vai fazer daqui para frente? O que vai acontecer com o técnico Tite e com os reforços que o Mengão queridão espera entregar para o treinador rubro-negro? É sobre isso esse vídeo aqui na Live Mengo TV. Eu sou o Fabrício Lopes. O Live Mengo TV é o nosso canal mais jovem, o menorzinho. Ainda não alcançamos nem 15 mil inscritos, por isso eu conto com você para se inscrever aqui no nosso canal e nos ajudar na divulgação dele para fora da nossa bolha. Olha, vê aí se você mesmo já está inscrito. Se não estiver, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para ver se a opção todas está marcada e aí aqueles 3 Cs. Curta, comenta e compartilha. Com isso, você vai dar engajamento para o nosso canal e vai fazer com que o YouTube entregue os nossos vídeos para pessoas que vêm na plataforma, mas que não conhecem a Live Mengo TV. Olha, hoje tem live aqui, tá? O pré-jogo vai ser aqui na Live Mengo TV, às 18h30. Eu, Mirinha e Matheus, família unidas, juntos, para poder falar sobre o Mengão queridão para vocês. Então dá essa moral pra gente. Eu sei que com o apoio de vocês a gente pode chegar hoje ainda a 20 mil inscritos, se vocês quiserem. É só divulgar bastante esse vídeo aqui e ajudar o nosso gordinho rubro-negro a conquistar mais essa marca aqui no YouTube. Mas enquanto isso, vamos tratando de Mengão queridão, que é o que todo mundo quer saber. Ontem, o Flamengo convocou seus conselheiros para poder votarem a questão do contrato de publicidade com a Brax. Vocês sabem, é aquele contrato onde a Brax vai explorar a publicidade das placas do Flamengo de 2025 até 2029 no Campeonato Brasileiro, sempre que o Flamengo for o mandante. Para isso, a Brax ofereceu ao Flamengo 330 milhões de reais pelos 5 anos. 90 milhões a mais do que o Corinthians, o que daria 66 milhões de reais por ano, a começar de 2025. Deve ser dada uma entrada para o Flamengo agora em 2024, mas o grosso mesmo começa a entrar a partir da vigência do contrato, que é a partir do dia 1º de janeiro de 2025. De todos os conselheiros, apenas 6 votaram contra esse contrato. Bom, me chamou a atenção essa situação de votarem contra um contrato de 330 milhões de reais, 66 milhões de reais por ano. É uma das maiores entradas, se não a maior entrada de receitas de um clube sul-americano com publicidade. Por que será que os caras votaram assim? Bom, primeiro eu precisava identificar quem foram os 6, e aí foi um trabalho muito árduo de ontem para cá para conseguir identificá-los. Depois, tinha que fazer com que eles conseguissem ou quisessem falar comigo. Dos 6, consegui falar com 4, pessoal, e a justificativa dos 4 é muito parecida. É o seguinte, o receio dos conselheiros é que, como é um contrato de 5 anos, no ano que vem ou no próximo, em 2026, esses valores já não sejam mais os valores aceitáveis para o Flamengo. Esses valores estão sendo baseados naquilo que o Flamengo entrega hoje. Mas há estudos que mostram que o que o Flamengo entrega em 2024 é muito maior, isso eu estou falando da parte publicitária, tá, pessoal? Da parte propaganda e marketing. O que o Flamengo entrega hoje é muito mais do que o Flamengo entregava em 2019. Ou seja, o mercado publicitário tem hoje um interesse no Flamengo que tinha em 2019, mas com valores muito menores. Como o contrato é de 5 anos, pode ser que quando chegue lá para perto do último ano do contrato, esses valores estejam muito deficitários. Hoje, o Flamengo é o maior detentor de valores nesse tipo de contrato. Mas o ano que vem, por exemplo, pode proporcionar ao Palmeiras, baseado no contrato do Flamengo e no que o Palmeiras entregar esse ano,
conseguir um contrato melhor do que esse. Então o Flamengo, de 2025 a 2029, não teria condições de refazer o seu contrato, de estabelecer novos valores e novas regras para esse contrato. Pode ser que a gente seja ultrapassado por um Vasco da vida que hoje não desperta o interesse do mercado sul-americano na área de marketing e publicidade como o Flamengo desperta. Então, o que os conselheiros queriam era que ou o contrato fosse de menos tempo ou que houvesse uma cláusula que permitisse a renegociação dos valores dependendo de alguns critérios e situações. Número de títulos conquistados, um novo estudo com o número de torcedores, enfim. Os caras queriam criar dispositivos ali para não ficar amarrado os 5 anos nesse contrato, que hoje é o melhor contrato de todos. Mas daqui a 2, 3 anos pode não ser, pelo tamanho que o Flamengo vem crescendo na área de marketing, publicidade e propaganda. Daí eu já começo a perguntar para vocês, o que vocês acham sobre isso? Esses 6 conselheiros que votaram contra, têm certa razão? Não tem? Tem que ser do jeito que foi, tá bom demais? Melhor um pássaro na mão do que 2 voando? Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam da justificativa desses conselheiros. Sobre Pedro no Chelsea. Eu venho falando muito sobre isso. A informação fui eu que trouxe no jornal O Dia. E, mais uma vez, eu venho explicar para vocês que, em momento nenhum, em nenhuma das minhas matérias ou vídeos, eu disse que o Pedro recebeu contato com o Chelsea. Não disse. Assim como o Bruno Spindel falou na coletiva ontem, que é natural que cheguem propostas no meio do ano. Porque se os caras mantiverem o nível que estão e ainda tem as convocações para as eliminatórias e para a Copa América, se eles conseguirem, quando eu digo eles, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Gerson, Everton, Cebolinha e o próprio Pedro, desempenharem um papel bom na seleção brasileira, vai ser inevitável as chegadas de propostas. Então, isso é um fato concreto. Todo clube europeu faz listas, tanto para emprestar, quanto para vender, quanto para se desfazer, quanto para contratar. E o Pedro realmente está na lista do Chelsea, sim. Eu sempre estou checando tudo e confio na fonte que eu tenho. Acontece que ele não é o único. Já citei para vocês aqui Benzema, já citei para vocês também a questão do Firmino, já citei para vocês o Ivan Tomei, que é do Brentford, da Premier League. Esse está mais próximo do Chelsea do que qualquer um, mas o Pedro interessa ao Chelsea também, no meio de vários jogadores ali. E não é impossível pensar no Pedro lá na Premier League se o Pedro conseguir uma convocação para a seleção brasileira, onde ele consiga se firmar como titular e consiga desempenhar um bom papel como ele desempenha no Flamengo. Se o Pedro tiver 3 jogos e 3 gols na seleção brasileira, podem ter certeza que os olhos do mundo vão olhar para ele. E não é só de meninos que vivem os grandes clubes. O Ivan Tomei, por exemplo, que é o que está mais próximo de ser contratado pelo Chelsea agora, tem a mesma idade do Pedro. Nem vou falar de Karim Benzema com 36 e Firmino com 32. Aliás, acho que o Firmino poderia ser uma boa opção para o Flamengo no meio do ano, caso perca o Pedro ou caso resolva não renovar com o Gabriel, o que eu acho muito difícil. Aliás, as coisas estão mudando dentro do Flamengo com relação ao Gabigol. O comportamento dele tem melhorado aos poucos. Ele tem entendido que ele precisa provar internamente para dirigentes e jogadores que ele pode ser útil para esse elenco sim, que ele pode continuar no Flamengo sim. O Gabriel tem muito respeito a tudo aquilo que ele conquistou no Flamengo e ele sabe que ele não vai conquistar em outro clube. E a vaidade dele faz com que ele queira se perpetuar nessa fantasia, nesse quadro de segundo maior ídolo da torcida rubro-negra, que é uma situação que ele flutua bem, principalmente com a geração mais nova. A geração que vem de 2000 para cá, 2002 para cá, esses caras não têm memória de Zico, Júnior, Adílio, Leandro. Muitos sequer viram declarações desses jogadores. Nós, pais, é que vamos passando para eles. E alguns pais não passam. Então, os caras vão vindo torcer para o Flamengo, vendo o Gabriel. Haja vista quando o Flamengo sai do Rio de Janeiro, a proclamação do nome do Gabigol em todo jogo. Ele estando bem ou não, a torcida quer ele atuando. Então ele gosta bem dessa situação e está tentando mudar um pouquinho a questão interna no Flamengo. Porque se vocês acham que é só uma questão de marcar ou não marcar gols, de jogar bem ou não jogar bem, não é não.
internamente há um distanciamento do Gabriel para os dirigentes rubro-negros. Não é que o Rodolfo Landim não converse com o Gabriel, ou que o Rodolfo Landim não goste do Gabriel, ou que um vire a cara para o outro, ou que um responda mal ao outro. Não, não é isso não. O distanciamento é pelas situações que o Gabriel criou, que fazem com que ele não tenha mais aquele tratamento especial do dirigente chegar no Ninho do Urubu, ir nele, sentar com ele, conversar com ele, bater papo, como era antigamente. Não é mais. Entre ele e o Braz, há uma rixa muito, muito grande. O Braz entendeu e acha que o Gabriel foi muito ingrato com ele, porque ele sempre passou a mão e protegeu o Gabriel. E nas oportunidades que o Gabriel teve, o Gabriel sapecou o Marcos Braz. Então, o Braz também tá meio arredio com ele. Mas, gente, não é aquele arredio assim de não gosto, não quero olhar. Não, eles, bom dia, boa tarde, boa noite. Se precisa falar uma coisa um com o outro, se tratam com educação, mas não há aquele carinho. Pessoas do Ninho do Urubu me contaram que era muito comum antigamente ver o Gabriel abraçado com o Braz, ver Gabriel rindo com o Landim, nas poucas vezes que o Landim ia lá. Aliás, o Landim tinha por hábito levar a família toda em dias de jogos lá no Ninho do Urubu, almoçar com os jogadores, e o Gabriel brincava com os familiares do Landim, se divertia com os do Marcos Braz. Isso não acontece mais, tá? As coisas esfriaram no Ninho do Urubu, não há esse tipo de contato mais entre os dirigentes, a coisa ficou assim, fria, profissionalmente fria. Não há mais aquela brincadeira, aquele enredo que antes fazia as coisas ficarem bem leves. O Gabriel sentiu que só perdeu com isso. E agora ele está tentando mudar. O Landim já está um pouco mais tendencioso a renovar o contrato do Gabriel, mas não no formato que o Gabriel pediu, não da maneira como o Gabriel pediu. Muito pautado pelo Rodrigo Tostes, Rodolfo Landim quer fazer uma coisa mais pés no chão. Quer manter o atacante, mas não por 5 anos, por salário de 2 milhões de reais por mês, não. Ele quer fazer algo um pouco mais flexível, a não dar ao jogador uma comodidade dentro do Flamengo. E eu nem estou falando dentro de campo, estou falando fora de campo, para ele não voltar a crescer de novo e se perder pelo caminho novamente. Portanto, o Flamengo está bem perto, sim, de renovar o contrato do Gabriel, mas sobre uma outra ótica e sobre um outro patamar, como diria Bruno Henrique. Já o Pedro, o Flamengo está preparado para perdê-lo sim. Sabe que pode acontecer de perder e se chegar a tão sonhada proposta na casa dos 25 a 30 milhões de euros pelo Pedro e o Flamengo negociar o jogador, o Flamengo vai ao mercado no meio do ano para poder tentar trazer alguém para poder suprir a ausência do Pedro. Mas hoje, a saída do Pedro em julho, na próxima janela, ela é tratada com calma, mas como uma realidade que pode acontecer dentro do clube. Nação, todos os dias, ao meio-dia, teremos vídeos aqui na Live Mengo TV, trazendo para vocês um pouco dos bastidores do Flamengo. Já que vocês pediram tanto, até sobre política eu vou falar aqui para vocês. E não se esqueçam que às 15 horas tem o Respondendo a Comentários aqui também. E é lógico, pré-jogos sempre aqui. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo, eu amo vocês. Saudações rubro-negras.